O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. No 15º ano, no 15º ano do império de Tibério César, quando Pôncio Pilatos era governador da Judéia, Herodes administrava a Galileia, seu irmão Filipe, as regiões de Itureia e Traconídete, e Lisânias e Abilene. Quando Anás e Caifás eram sumos sacerdotes, foi então que a palavra de Deus foi dirigida a João, o filho de Zacarias, no deserto. E ele percorreu toda a região do Jordão, pregando um batismo de conversão para o perdão dos pecados, como está escrito no livro das palavras do profeta Isaías. Esta é a voz daquele que grita no deserto: preparai o caminho do Senhor, endireitai suas veredas. Todo vale será aterrado, toda montanha e colina serão rebaixadas. As passagens tortuosas ficarão retas, e os caminhos acidentados serão aplainados. E todas as pessoas verão a salvação de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos nos sentar. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Caríssimos irmãos e irmãs, estamos celebrando o segundo domingo do tempo do Advento. Esta preparação para a vinda do Senhor, a vinda do Senhor no Natal, a sua encarnação, a sua segunda vinda na plenitude dos tempos, ou seja, quando de fato o Senhor voltar, mas também a sua vinda em nossa alma, a sua vinda com a sua graça na nossa alma. E no tempo do Advento nós vemos algumas figuras importantes, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento. E hoje nós nos deparamos com São João Batista. São João Batista, que é o precursor do Senhor, aquele que preparou os caminhos do Senhor. E quando olhamos para João Batista, vemos algumas características claras nele. Ele era um homem humilde e por isso dizia que não era digno nem de desatar as correias das sandálias de Jesus, daquele que viria. Era um homem austero, vivia no deserto, comia gafanhotos, Era um homem pobre, vivia a pobreza, porque queria viver a pobreza. Era um homem corajoso, e por isso não tinha medo de dizer, de pregar a verdade. E por pregar a verdade, Herodes mandou cortar a cabeça dele. E era um homem de oração, um homem que tinha espírito de oração. E por isso Deus escolheu João Batista para que ele pudesse preparar os caminhos do Senhor. E é curioso, neste evangelho de hoje,
antes de apresentar a figura de João Batista, nós vimos algumas figuras civis daquele tempo. Era o 15º ano do império de Tibério César, Pôncio Pilatos era governador, Herodes administrava a Galileia, etc, etc. São Lucas põe essas pessoas aqui para dizer exatamente que o Senhor Jesus veio em um determinado período da história humana. Quando nós falamos de Jesus, não estamos falando de uma historinha fantasiosa. Era uma vez um homem que tal, não. Ou seja, Jesus, ele tocou a nossa história. Tocou a nossa história. Fez parte da história da humanidade. E por isso a realidade da vinda de nosso Senhor Jesus. E citando o profeta Isaías, no Evangelho, nós ouvimos sair da boca de João Batista que ele é a voz que grita no deserto: preparai o caminho do Senhor, endireitai suas veredas. Meus irmãos, é tempo de mudar de vida. O tempo do advento é um tempo de mudança. É um tempo também de conversão. É um tempo de endireitar as veredas, para que o Senhor possa vir, para que o Senhor possa adentrar a nossa alma, é necessário ajeitar aquilo que está torto em nós, aquilo que não está muito certo. E nós ouvimos no início da missa que o Senhor vem salvar a humanidade. E de fato, essa foi a missão do Senhor. Mas Ele vem nos salvar, mas nos salvará com a nossa cooperação. Santo Agostinho vai dizer que Deus que te criou sem ti, não te salvará sem ti. Deus que nos criou sem a nossa ajuda, Ele não nos salvará sem a nossa ajuda, sem a nossa cooperação. Portanto, é necessário, meus irmãos, que estejamos atentos à voz de Deus, que nos chama à conversão. Veja, o Senhor Jesus vai dizer no Evangelho que Ele quer que todos os homens cheguem ao conhecimento da verdade, se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade. Em outro momento do Evangelho, Ele dirá que Ele não veio para condenar o mundo, mas para salvá-lo. Quando nós vemos o Senhor diante daquela mulher pecadora, Ele diz: ninguém te condenou, eu também não te condeno. Vemos claramente a misericórdia do Senhor. Mas nós não podemos nos enganar achando que o Senhor não quer mudança de vida. Por isso, Ele também vai dizer a essa mesma mulher: vai e não voltes a pecar. Por isso, Ele também vai dizer: quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Quem crer, é necessário crer, é necessário seguir o Senhor, ser batizado para ser salvo. Veja, o Senhor é muito claro quando no início da sua pregação Ele diz: chegou o reino de Deus, convertei-vos, convertei-vos. O reino de Deus está próximo de vós. Assim nosso Senhor começa a sua pregação. Portanto, meus irmãos, Deus quer contar conosco para a nossa mudança de vida. E às vezes nós nos acostumamos com alguns pecados na nossa vida.
Às vezes nós nos acostumamos com aqueles pecados que nós chamamos de pecados de estimação, né? Ou pecados do dia a dia. Ah, padre, os meus pecados são os do dia a dia. Mas esses pecados ferem o coração do Senhor. Esses pecados podem ferir o coração do irmão. Esse pecado pode te afastar de Deus. Portanto, querer mudar, querer deixar a preguiça, faz o que deves e está no que fazes. Faz o que deve fazer, não deixa para depois. Acorda no horário que tem que acordar, faz o seu trabalho, faz o seu estudo na hora que tem de estudar, deixa a preguiça, não é? A injustiça, muitas vezes nos deixamos levar pela injustiça para com o outro, ou quando nos deixamos levar pela maledicência, pela fofoca. Não sabemos guardar a nossa língua, né? Temos que falar da vida do outro, temos que falar daquilo que o outro fez. E vamos criando um círculo vicioso de fofoca, de maledicência. São João Bosco, ele dizia, se nós não temos nada de falar de bom do outro, então é melhor se calar. Não fala nada. Fecha a boca. Não é? Todos têm direito de boa fama. Mesmo que o outro de fato erre. Ah, eu conto mesmo porque ele fez isso. Não, você não tem direito de contar. A não ser que seja um pecado público. Não tem direito de contar. Não tem direito de sair falando para os outros. Não é? A fofoca, ou seja, ela é muito difícil de reparar a fofoca, a maledicência. Existe um exemplo que se dá, como reparar a fofoca. Contém uma fofoca, aí depois um conta, outro conta, tal, pronto. É como se a gente subisse lá, né, na torre da paróquia, pegasse um travesseiro de pena, abrisse o travesseiro de pena e lançasse assim no ar, né? Ventando bastante, essas penas vão espalhar por todo o bairro do Gradinho, né? Para reparar a fofoca agora, é pegar todas essas penas aí, né? Como é que vai pegar agora todas as penas? É isso que acontece com a fofoca, é isso que acontece com a maledicência, né? A perda de tempo. Hoje, muitas que Twitter e tal, né? E deixamos de fazer aquilo que deveríamos fazer. O WhatsApp o tempo todo, né? Perdemos o nosso tempo com essas coisas e não rezamos, não lemos um bom livro, não damos atenção àqueles que estão na nossa casa. Perdemos o tempo com essas coisas. Quando nos deixamos levar pela ira, às vezes nós somos pacientes com as pessoas de fora, mas dentro de casa, qualquer coisa, pá, explodo, né? Não tenho paciência nenhuma com os filhos, não tenho paciência com a esposa, com o esposo. Tratar tudo isso, olhar tudo isso e procurar uma mudança. A murmuração, de tudo reclamo. Ih, tá calor hoje. Diz que calor. Aí chega o inverno, ih, frio agora. Né? Tá chovendo, essa chuva que não passa. Né? Sempre murmurando. Meus irmãos, é tempo de mudança.
É necessário aplainar os caminhos, as veredas do nosso coração. Não deixar obstáculo nenhum para que o Senhor de fato possa entrar, possa permanecer. Peçamos a intercessão hoje de São João Batista para que ele nos ajude. Ele nos ajude a traçar um caminho nesse tempo do advento de mudança, de conversão, para que de fato o Cristo que virá possa encontrar morada dentro de nós. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.